Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, mais uma noite de sono reparadora, mais um dia respirando o ar que o Senhor manda para nós gratuitamente. Já é motivo, amados, de celebrarmos a vida, de entendermos que aqui, nesta passagem terrena, o que precisamos fazer é nos posicionar, a buscar, a viver o que está escrito, que o Criador que fez essa coisa maravilhosa que é a vida, de alguma forma a gente acrescentar, buscando como no manual de vida, sendo de fato um manual de vida para as nossas vidas e trabalhando os nossos softwares, porque às vezes a gente tem nossos posicionamentos, não, é isso que eu penso e tudo, e quando vem alguma coisa que corta a nossa autossuficiência, por exemplo, na própria saúde, na própria dificuldade em uma área que você está sofrendo bombardeios, ou numa área de fato que você também está ali necessitado da graça do Senhor, ou seja, dos favores imerecidos que você tem, mas você crê ainda que o Senhor precisa operar ali naquela área. Então, o Senhor, Ele tem esse manual de vida, Ele quer falar comigo e com vocês. Lógico que aqui, às vezes, são temas específicos, não são, às vezes, das situações que você está passando, mas o que precisamos entender é buscar o entendimento sobre tudo, porque tudo trata-se do Senhor nosso Deus. E Ele sempre está afirmando, olha, viva o que está escrito, porque mediante no que eu disse sobre, às vezes você achar autossuficiente, às vezes a gente pensa que somos nós mesmos que produzimos esse ar para respirar. E isso, meus irmãos, não é fato. Só basta o Senhor, Ele de alguma forma, Ele ali te levar a uma forja, te levar a uma forma de compreensão. Assim como Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele está aqui exortando, ele está aqui afirmando para os judeus que eles estavam rejeitando a justiça de Deus. Então, quando você tem uma questão, um problema, seja qual for, como eu disse, na saúde, na família, no seu matrimônio, nas finanças, uma questão relacional, algo nesse sentido, então você tem que voltar. Você não tem que rejeitar a justiça de Deus. Ao contrário, você tem que viver a justiça de Deus. Viver o que está escrito. Exemplo. Hoje aqui o que a palavra nos traz é Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Exemplo, ontem eu levei uma palavra que estava nos paralelos de Mateus, mas estava ali em Marcos 16, 15, onde Jesus mesmo, ele disse que aquele que tem que confessar, mas tem que se batizar e também tem que confessar, batizar, para que este seja salvo, senão estará condenado. Por exemplo, olha bem, ele pediu, ele orientou, ele ordenou que
disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí você vem aqui em Romanos, num verso como esse, que está dizendo: olha, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí parece ter uma contradição, mas não é isso, irmãos. Porque aqui, como está escrito, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, é você confessar, é você em teu coração crer, mas este crer vai te levar para a justiça. E você vai compreender, assim como eu disse ontem, que você precisa viver o que está escrito, como eu levei a questão ali de Satanás, ele fazer o que ele fez ali no Monte das Oliveiras ali, acho que é o Monte das Oliveiras, onde ele ficou ali tentando Jesus. Então, assim, não é viver só o que está escrito, como Jesus diz que Satanás, inclusive, replicou para ele: ah, mas está escrito, se jogue aqui nesse abismo que os anjos darão, e você dá ordem aos anjos ao teu respeito. Aí ele respondeu: não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é baseado isso, irmãos. Se você crê, como aqui hoje está dizendo, confessar o Senhor em teu coração e creres que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas o crer vai levar para a justiça. E a justiça disse que aquele que for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E como eu disse, se Jesus teve aquele feito com o ladrão na cruz, que ele disse que ele estaria com ele no paraíso ainda naquele dia, isso pode ser feito? Pode. Aqui, só de você crer e confessar, pode ter a salvação por isso? Pode. Mas como eu disse ontem, na ministração de ontem, é que se eu fosse você, não arriscaria, porque ali está dizendo, então, assim, uma coisa vai cumprindo em outra. Por isso que o próprio Paulo fala aqui, lembrando que Moisés disse lá em Levítico 18. Ele diz assim: Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares Jesus, esse é o verso-chave, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás para todos. Aqui, quem não sabe, os apóstolos, dentre os 12, que depois, como eu falei ontem, Matias foi colocado, né, foi ungido para substituir ali Judas, e Paulo, ele depois veio a ser também um apóstolo, não os apóstolos diretos que a palavra diz sobre, lá em Apocalipse, sobre as 12 portas, as 12 igrejas, não nesse ponto, mas Paulo, para a composição do colégio apostólico, ele foi sim
consagrado, levantado como apóstolo. Mas o que essa palavra nos diz, meus irmãos, o que eu quero trazer de fato, olha bem quando a gente começa aqui no verso 1. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu tenho um vizinho lá no sítio, lá na fazendinha Galardão, ele chama-se Sebastião. Ele é analfabeto, ele mesmo afirma que não lê, que não escreve, mas anteontem eu falando com ele sobre as coisas de Deus, até ele perguntando assim, e aí, como é que o senhor está? Eu falei, rapaz, baseado na palavra de Deus, que fala para eu dar em tudo, dai graças, então eu dou graças a Deus, está tudo bem. Mas que tem coisas para melhorar, porque eu não posso trazer esta inverdade, mas que tem coisas para melhorar, tem. Aí ele foi e disse exatamente assim, a Bíblia está aí, ela é escrita, só que os que sabem ler, às vezes lê, mas não entende. Então falta entendimento, e assim como está dizendo aqui, porém não com entendimento. Está falando que os judeus têm até zelo por Deus. Os fariseus, meus irmãos, tinham até zelo por Deus, mas como não tinham entendimento em pensar que eles que são quem julga, quem condena, na verdade é um julgamento condenatório, ou julgam o bem e o mal pelo seu próprio entendimento, isso não é ter o entendimento da palavra. Por isso que Oséias, um dos profetas, disse lá em Oséias 4, no verso 6, que o povo perece por falta de conhecimento. Então esse conhecimento que Deus coloca no meu coração para eu buscar aqui a cada dia, e a cada dia, e sempre vai ser assim, para não ser como os judeus aqui rejeitando a justiça de Deus, ela é profunda. Cada dia mais a gente precisa aprofundar, buscar. Só que eu estou aqui para isso e de alguma forma levando esses conteúdos aí para vocês. Mas aqui ele disse exatamente assim, o povo até tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Então, quando você não pratica a misericórdia entre os dons que Deus te dá, quando você não pratica essa misericórdia, quando você não coloca compaixão sobre a pessoa, as situações. Veja bem, onde está escrito algo nesse sentido. Lá em Romanos 12, aqui no verso 8. Aqui vai falar sobre as pessoas, os chamados ali que tem os dons. Que vai dizer aqui, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Então, misericórdia para você ter sobre o outro é um mandamento, é um dom que Deus libera após você ter a nova vida com Ele. Quando você tem um confronto, um encontro, o confronto da palavra e um encontro com Deus, com certeza você vai compreender sobre isso. Então você não está aqui na terra como os fariseus faziam ali, de ficar na limitação do outro, no pecado do outro, onde o outro ainda não atingiu aquele alcance de cura e libertação.
fazer isso de forma condenatória. Mas aqui segue para aquela visão da lei e da justiça em geral. Assim vai dizer aqui, porque o fim da lei é Cristo. Então, quando a gente precisa o quê? Fazer o processo, confessar Jesus, colocar no teu coração, crer de fato. Se você fizer isso, você vai ser batizado, como está em Marcos 16. Só que aí você tem que entender que acabou. Então você traz Cristo, já não vive você, mas Cristo vive em você. E este viver que você vive agora na carne, você vai viver pela fé nele, que te amou e se entregou por você e por mim. Este é o sentido. Para a justiça dele, a todo que nele crê. Então, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, tudo é Cristo. Então, eu vou fechando aqui, trazendo a partir do 9 e já fazendo a ressalva. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o feito é basicamente isso daqui, porque com o coração se crê para a justiça. Ó, coração para a justiça. Lembra Hebreus 12, verso 4, que eu trago direto? A palavra de Deus é viva e eficaz, mas no 11 vai dizer: esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para não seguir o mesmo exemplo de desobediência dos outros, ou seja, que vai ter o cansaço nessa vida. Por isso que tem muita ansiedade, muita depressão, tem muitos psicólogos, tem muitas questões emocionais, principalmente no Brasil, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração, ou seja, a justiça, porque o coração se crê para a justiça. Então, a justiça do Senhor, pela palavra, vai fazer a eficácia, levando ao teu coração os seus pensamentos e o propósito da sua vida. E com a boca, confessa a respeito da salvação, porque você vai expressar a sua fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Então, é isso. Todo aquele que nele crê não será confundido. Assim como o senhor Sebastião, lá um senhor de 84 anos, disse: não adianta você ler a Bíblia, você precisa ter entendimento. Se você tiver entendimento, você vai trazer Cristo, porque ele é o fim da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, esse entendimento, quem vai te dar é o Espírito Santo, na dosagem certa, porque Filipenses 2,13 também diz que tanto querer quanto realizar em nós é de acordo com a boa vontade dele. E eu fecho aqui porque nos trouxe aqui um paralelo em Lucas 12, no verso 8, que diz exatamente assim, já vou fechando. Digo-vos ainda, que era Jesus falando ao povo: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, aqui está dizendo que Cristo vai nos confessar, porque o Filho do Homem é Cristo aqui. É o Filho do Homem porque ele veio na natureza de Adão para vir sem pecado, para que nele fosse o fim da lei, o último Adão. Então, é isso que a palavra aqui nos traz. E aqui, quando fala assim, olha bem, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E eu gostaria só de fechar, e eu vou orar rapidinho, desculpa. Aqui, olha bem o que aconteceu sobre essa questão de dar ordem aos anjos. Aqui, como disse aqui. Quando Jesus foi tentado ali no monte, ali no final, quando Satanás tentou a primeira vez, tentou a segunda vez, como eu falo sempre, e inclusive expressando a palavra, e ele falou, não, também está escrito. E no final, quando o Senhor falou assim, não, Satanás, arreda-se, o Senhor teu Deus adora, só o Senhor é o teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aí o que aconteceu com isto? O diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mais uma vez, irmãos, querem anjos servindo a sua vida, a sua vida ministerial, a sua vida de fé, o seu matrimônio, a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, a sua vida em todos os sentidos. Viva o que está escrito, a verdade da palavra, que o diabo fugirá de vós. Por isso que a palavra também diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Com isso deixou o diabo e eis que os anjos estão aí para te servir. Glória. Vou orar rapidinho que hoje eu fiz diferente. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui foi expressada a tua palavra. O que eu peço ao Senhor encarecidamente é que possa levar o entendimento aos irmãos que ainda não estão entendendo, e que também o Senhor me traga o entendimento nas profundezas da sua palavra, no mistério da sua palavra, da sua lei, no mistério de Cristo em nós, no mistério do Espírito Santo em nós, dando esse discernimento, nos aprofundando aqui no teu texto, na tua palavra. Obrigado, Senhor, por estar comigo. Obrigado por me levantar cada dia para levantar a muitos que eu espero. Estou aqui a serviço do teu evangelho para que muitos possam compreender e viver o que está escrito. Que muitos possam confessar com a boca e colocar nos corações, em cada coração, que o Senhor é todo esse entendimento. Que o Senhor é Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, está à porta para que possam dar a esses homens e mulheres essa mudança de vida, não viver como natureza de Adão, vivendo as mazelas desse mundo, mas buscando o Senhor, para que na guerra, que as pessoas na guerra possam ser vencedores, porque como eu falo, que ter a paz não é ter ausência de guerra, e sim ter paz na guerra. Então, nas lutas de cada um, Senhor, eu almejo e já levo em oração, acessando a cada vida, a cada família, na certeza que o Senhor pode dar essa paz através do teu evangelho, através do que está escrito, para que a lei seja em Cristo e o Cristo esteja em cada um de nós. Que seja Ele literalmente, assim como a palavra diz, ou o Espírito Santo, que é Ele também, que é o Senhor também, no trino, no Pai. Em nome de Jesus, é o que eu almejo, o que eu desejo a cada coração aqui alcançado. E em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem em paz. Tudo de bom. Abraço.